Olá pessoal, me chamo Tatiana Miller e hoje tem mais um vídeo do canal Essa Tal Liberdade. O que será que o Espírito Santo quer falar comigo e com você hoje? Vamos lá? Olá meu povo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Essa Tal Liberdade. O que será que o Espírito Santo tem para falar com a gente nessa mensagem? Hoje, a minha mensagem vai ser sobre este objeto aqui. O tema da nossa mensagem hoje é o feijão e a panela de pressão. O que o Espírito Santo falou comigo através desses dois objetos, minha gente? Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho desse dia, como foi que ele falou no meu coração. Não sei se vocês sabem, alguns que já me conhecem sabem que hoje eu trabalho como cozinheira num restaurante que Deus abriu as portas para mim aqui em Aracaju, né? E num dia desses comum de trabalho, eu trabalho com a minha irmã hoje, eu tava catando feijão. Comecei a catar feijão, aí comecei a separar, dentro do feijão tinha milho, arroz, pedra, alguns feijões que estavam assim deformados. Comecei a catar, aí quando eu terminei de catar, eu vi aquilo ali tudo separadinho e eu sabia que o Espírito Santo ia falar comigo em algum momento do dia sobre aquilo ali, mas eu ainda não tinha ouvido nada e nem tinha percebido nada, mas eu sabia que algo ia sair daquela mensagem. Não me pergunte por quê, mas eu sabia que ia sair alguma coisa dali. Aí a minha irmã é muito engraçada, gente. A minha irmã trabalha comigo. Aí quando ela foi limpar a bancada pra gente poder colocar algumas outras coisas, quando ela foi tirar o feijão, eu dei um grito e falei: não! Tamires, não tira esse feijão daí. Ela olhou pra mim e falou assim: Tatiana, eu acho que você não tá bem da cabeça não. Porque eu sabia que daí saía alguma mensagem. E eu não queria que aquele feijão saísse dali. E o dia passou, o feijão foi, os grãos, né, que foram selecionados, bons, foram pro fogo, foram pra pressão. E continuei trabalhando. E quando eu abri a panela de feijão, né, que eu senti aquele cheiro maravilhoso. Eu não sou fã de feijão, tá? Mas o cheiro, né? Eu senti aquele cheiro, vi aquele feijão consistente, aquele caldo cremoso. O Espírito Santo começou a falar ali pra mim naquela hora. Aí eu falei pra ela: Tamires, já entendi tudo, pode tirar o feijão dali. Aí, né, a mensagem começou a vir, ele começou a falar ao meu coração sobre propósitos e processos. Vou explicar um pouquinho o que eu aprendi com toda essa história que aconteceu nesse dia no restaurante. Primeiro eu aprendi, quando eu comecei a separar feijão, pedra, milho, feijões que talvez não foram colhidos no tempo certo, né? Tá muito ressecado, tá meio podre. Então, naquele momento eu entendi que a gente precisa estar no lugar certo, no centro da vontade de Deus, para poder cumprir um propósito. Quando a gente não está no centro da vontade dele, a gente não consegue cumprir o propósito para o qual a gente nasceu. Esse é o primeiro ponto, né? E como que a gente consegue descobrir esse propósito? É só através da intimidade. Não tem outro jeito. A gente precisa estar íntimo de Deus para saber por que a gente está aqui nessa terra, né? Existe um propósito, ninguém nasceu por acaso. Então a gente precisa buscar essa intimidade com Ele. A intimidade é algo que não é alcançado de um dia para o outro, né? É como a intimidade com os nossos amigos ou com parentes que são distantes. A gente não consegue criar um laço afetivo, um vínculo de um dia para o outro. Isso é uma construção, a gente vai construindo. E assim é o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa buscar Ele através da Bíblia, através da palavra e principalmente através da oração, que é o nosso canal de comunicação com Ele, que Ele nos deixou, né? Então é assim que a gente consegue criar uma intimidade e ser tão íntimo ao ponto de ouvir Ele falar qual é o nosso propósito. A gente precisa identificar isso. Talvez a gente não consiga sozinho. A gente precisa de alguém, né, que seja um pouco mais maduro para poder nos ajudar nessa caminhada e identificar esse propósito. Mas às vezes você, com o seu relacionamento com Deus, você consegue sim identificar.
né? Então esse é o primeiro ponto. Você, assim como aqueles feijões foram catados porque ele feijão, o milho não era para estar ali, né? Não era o propósito do milho ser cozido para ser um feijão. Não é o propósito da pedra. A pedra está ali no lugar errado. Ela não estava ali para poder ser cozida. Então, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus para que o propósito seja cumprido na nossa vida. Esse é o ponto 1. Lá, vou deixar uma referência bíblica para vocês, que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler ele todo para você, esse versículo, para você entender um pouco do que eu estou falando. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso ele está falando do homem, né? Já tinha uma frase que eu conhecia, mas eu não sabia de quem era. Depois eu fui pesquisar e vi que é de um filósofo russo, Fyodor Dostoiévski, o nome dele. Que ele diz que todo homem nasce com um buraco na alma, no coração, do tamanho de Deus. Ou seja, nada que você coloque nesse buraco é preenchido, a não ser Deus, porque o buraco é exatamente do tamanho de Deus. Então, em Eclesiastes, a gente consegue entender o que esse filósofo falou, né? Que ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Esse anseio pela eternidade é o anseio que foi perdido no Éden, né? Aquilo que a gente tinha, que já era preenchido, foi perdido no Éden, e a gente, todo ser humano, depois da queda, nasce com esse anseio. Então, às vezes, a gente busca em outras coisas, em outras situações, preencher um lugar que é somente de Deus, que nada vai preencher. E nisso a gente já pula para o segundo ponto, que é o processo, né? Não sei vocês, mas muitas pessoas já chegaram para mim, e aconteceu comigo também, né? Depois da minha conversão. E fala assim, nossa, depois que eu entreguei minha vida para Cristo, parece que tudo começou a dar errado, as lutas começaram, é uma batalha. Realmente existe uma batalha, né? No campo espiritual. Mas também existe processos, né? Todo aquele que entrega a vida para Cristo tem um novo Senhor. E esse novo Senhor precisa ser o Senhor da vida dele. Então, a gente começa a passar pelo processo do amadurecimento. Isso eu aprendi com feijão na panela de pressão. Depois que eu vi que o feijão, para poder cumprir o propósito dele, né, de alimentar as pessoas, teve que passar pela panela de pressão, eu entendi. Eu entendi que as aflições que a gente passa na vida, as provações que a gente passa na vida, servem para nos amadurecer e nos levar a cumprir o nosso propósito. A gente precisa ter esse entendimento, porque senão a gente fica assim murmurando na vida. Ai, meu Deus, por que isso acontece? A gente não tem que ficar perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. A gente precisa perguntar o para quê. Senhor, para que eu estou passando por essa situação agora? Talvez seja uma situação de colheita, talvez, né, você plantou e você está colhendo, mas talvez seja uma situação que a nossa própria natureza pecaminosa faz isso, né? Às vezes é o outro que nos machuca. A gente precisa entender para que a gente está passando. E para isso, eu vou até mudar meus óculos, a gente precisa talvez enxergar o mundo com a lente do cristianismo, com a lente cristã. Por quê? Quando eu tiro esse óculos, eu vejo a vida normal, corriqueira, acontecendo as coisas no dia a dia. Quando eu coloco esse óculos aqui, imagina que aqui em cima está escrito lentes do cristianismo, lente cristã. Imagina, você consegue enxergar todas as coisas que acontecem à sua volta através dessa lente. Então isso é um exercício que a gente precisa fazer, porque se a gente não enxergar com essa lente, a gente começa a achar que a gente nasceu para sofrer e que Deus não nos ama, que somos filhos rejeitados, que Deus ama mais um do que o outro. E isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Quando a gente tem esse entendimento, a gente precisa nos submeter e confiar inteiramente nos planos que o Senhor tem para nós. A gente precisa confiar, a gente precisa ter fé. Então, assim, o processo nos leva a isso, né? A gente sabe que o processo dói. Não estou dizendo aqui que o processo é fácil, o processo dói. Eu já passei por esse processo, que eu contei para vocês no vídeo anterior, né? E tenho passado, e a gente passa até o último dia da nossa vida, tá, gente? Porque a gente vai amadurecendo ao longo da vida. Ninguém atinge a maturidade
totalmente, de um dia para o outro. Então a gente precisa entender que tudo que se passa na nossa vida é processo de amadurecimento. A gente precisa entender que existe um motivo para tudo. A panela de pressão, ela não é só os sofrimentos da vida e as aflições que a gente passa. Ela é um reflexo que Cristo faz. Ele coloca a gente na frente de um espelho e mostra quem realmente nós somos. Sabe? Aquela pessoa que só você sabe quem é. Só você, quando você entra no teu quarto e só você se conhece, aqueles sentimentos, os sentimentos mais ruins que a gente possa sentir, que o ser humano sente, é isso que ele nos mostra na panela de pressão. Ele desconstrói a gente toda e ele fala assim, ó, é isso aqui que você é. É isso aqui que você precisa deixar de ser. E ele começa a te reconstruir nesse período de transformação, né? Porque eu, enquanto cristã, eu penso que é muito fácil para mim ser cristã na rua, ser cristã na igreja, ser cristã servindo no ministério. O mais desafiador para mim é ser cristã no meu dia a dia, no meu trabalho, dentro da minha casa, trazer a paz para dentro da minha casa, refletir o caráter de Cristo dentro da minha casa, na minha relação com o marido, na minha relação com a minha filha, na minha relação com o meu pai, né? Então, dentro da panela de pressão é uma oportunidade muito grande que a gente tem de ser transformada. Então, eu vou trazer para vocês uma palavra que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Eu vou ler para vocês aqui. Meus irmãos, isso aqui é Tiago que está falando. Considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, Tiago já está avisando que as nossas aflições e as nossas lutas precisam produzir perseverança, né? A fim de que nos tornemos maduros e íntegros. É muito rico que essa passagem que Tiago fala. Porque se a gente não olhar as nossas adversidades pela lente do cristianismo, gente, a gente vai se sentir um filho rejeitado de Deus, e a rejeição é algo que produz frutos ruins. Outro vídeo eu vou falar, numa outra oportunidade eu vou falar sobre isso, sobre o processo de cura que Deus tem feito na minha vida e que tem a ver com a rejeição, com falta de perdão, mas eu vou falar num próximo vídeo para vocês, tá? Então a gente já falou aqui sobre propósito, que a gente precisa buscar o nosso propósito através da intimidade com o Senhor, precisa buscar estar no centro da vontade dele. A gente falou sobre o processo, que o processo dói, para você atingir o seu propósito na terra, você precisa amadurecer, e amadurecer te leva para a panela de pressão, tá? E o terceiro ponto, que é o sentido da vida. A nossa vida precisa ter um sentido, gente. A correria do dia a dia, eu não sei se eu cheguei a pontuar isso no vídeo anterior com vocês, mas a correria do dia a dia nos afasta totalmente do Senhor. A gente não tem nem tempo para poder pensar no plano que Deus quer pra gente. A gente não tem, porque existe um plano. Esse versículo de Jeremias, essa passagem de Jeremias fala muito comigo, em que eu já falei isso no vídeo anterior, em que Deus fala: eu é que sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então existe um plano. Ninguém está aqui por acaso. Deus tem um plano na nossa vida. Então a gente tem um sentido de estar aqui. A gente precisa saber que sentido é esse. Como é bom a gente viver com uma vida com sentido, gente. Como é bom. Eu falo com autoridade porque eu já estive nesse lugar. Quantas vezes e quantos anos eu já passei buscando coisas, buscando sentimentos, buscando situações que preenchessem esse lugar que era só de Deus. Meu Deus do céu, quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. E quantas vezes eu busquei coisas que não preencheu e só me trouxeram danos na minha vida. Sabe? E como isso é maravilhoso, a gente sentir o nosso coração preenchido, porque a verdadeira alegria a gente só tem quando a gente se relaciona com Jesus Cristo. E como é bom a gente ter um sentido na vida, como é bom, sabe? Quando a gente tem um relacionamento com Jesus Cristo, a alegria vem, a gente sente um preenchimento no coração que nada mais preenche.
Nada mais, isso precisa ser buscado, gente. Isso não é de um dia para o outro. E a gente precisa ter a certeza que Deus é um Deus capaz de transformar qualquer maldição em bênção. Talvez até hoje aqui você tenha vivido de uma forma em que você não sabe qual é o seu propósito na terra, em que você não sabe por que você passa isso ou passa aquilo, mas o Espírito Santo nos traz aqui o esclarecimento que há um propósito para tudo. E Deus é um Deus capaz de transformar qualquer maldição em bênção. Ele tem esse poder na nossa vida. Então a gente precisa buscar inteiramente esse relacionamento com Cristo. Vou ler para vocês agora uma passagem de Filipenses, que Paulo escreveu à igreja de Filipos, que está no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisem e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, qualquer entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Gente, vocês estão entendendo o que o apóstolo Paulo falou aqui? Que Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração, que é onde habitam os nossos sentimentos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Ele vai guardar. Ele vai guardar a partir do momento que a gente colocar tudo isso em oração e súplica e ter ações de graça, ações de gratidão. Isso é promessa. Isso é promessa que Cristo já alcançou na cruz, essa plenitude. Essa paz que excede todo entendimento não é sentimento. Ela é um estado de espírito. Ela nos dá certeza que a gente tem um Deus que está olhando por nós. Sabe? Que não está alheio a esse sofrimento que a gente vive. Que ele realmente transforma a maldição em bênção. Então, gente, são 3 pontos que eu aprendi com feijão e com a panela de pressão. Que a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Que a gente passa por processos que nos levam ao amadurecimento e que nos trazem sentido para a vida. Sabe, é só a gente olhar para a vida de Jesus Cristo. Deus se encarnou, Deus se fez carne, pisou nessa terra que a gente pisa e respirou esse ar que a gente respira. Ele sendo Deus, vocês não acham que ele poderia já pisar nessa terra com 33 anos? Ou já fazer todo esse plano que ele fez, já não começar lá do final? Ele poderia, ele é Deus, ele pode qualquer coisa, mas ele se fez carne, ele foi criança, ele foi pré-adolescente, ele foi adolescente, ele foi adulto, então ele passou por toda a fase que a gente passa e passou por todas as aflições. Jesus teve fome, Jesus chorou, então ele entende o que a gente passa. Ele não é um Deus que está lá em cima mandando a gente fazer isso ou aquilo sem saber o que se passa no nosso coração. Ele pisou nessa terra, ele foi humano, ele sabe o que a gente precisa e é por isso que a misericórdia dele é tão grande sobre nós. Por isso que o evangelho é confronto, o evangelho não é conforto, ele é confronto porque ele te mostra exatamente quem você é e o que está dentro do seu coração, do nosso coração, né? A gente pode fazer uma reflexão quando a gente ora o Pai Nosso, né? Que a gente diz que o Senhor perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. A gente não perdoa o nosso inimigo. A gente perdoa da boca para fora. Mas é muito difícil a gente perdoar. É muito difícil. É muito difícil a gente honrar pai e mãe. É muito difícil a gente honrar o marido dentro de casa. Servir a nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Então a gente precisa entender que o tempo da panela de pressão é um tempo de crescimento. É um tempo maravilhoso que a gente precisa aproveitar aquilo ali para poder subir de nível de relacionamento com Deus. E a gente precisa saber que o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo do Senhor, nos habilita, nos capacita a se arrepender. Ele nos dá essa oportunidade e nos capacita a isso, a voltar atrás, a fazer de novo, a pedir perdão. Então esse Espírito, ele nos empodera para poder fazer tudo novo, tudo novo. Tudo que a panela te possibilitou descobrir sobre você, o Espírito Santo, ele te capacita a fazer tudo novo de novo. Queridos, então quero dizer para vocês que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de transformação na vida de um ser humano. Ele nos transforma a partir do momento que a gente tem um sentido na vida.
Tudo na nossa vida muda. Não sei se vocês já assistiram, mas se vocês não assistiram, depois assistam o filme Toy Story 4. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele também, que ele nos ensina muito sobre identidade, sobre propósito, sobre processo. No Toy Story tem um garfinho em que a menininha, né, a irmã do Andy, acho que é Andy, a Bonnie, ela tá triste na escola e ela pega um garfinho um garfinho descartável no lixo, onde ela transforma ele num bonequinho para ser o companheiro dela. E toda vez que ela vira, quando ela não tá com ele toma vida e corre pra lixeira, porque ele é um lixo. Então ele corre pra lixeira. E o Woody, né, que é o cowboy, o bonequinho que é o cowboy, a todo tempo ele fica lá tentando resgatar, buscar a identidade daquele garfo. Quando o garfinho, ele tem um momento em que o Woody tá andando na estrada com ele, isso é muito emblemático, né? Tá andando na estrada e o Woody fala algo pra ele que ele entende qual é o propósito dele. Ele tem um estalo, ele fala: "Ah, então é pra isso que eu sirvo." Gente, a vida toma outro sentido. A vida do garfinho toma outro sentido e ele começa a ter entusiasmo, ele começa a querer cumprir o propósito dele. Então é isso. Então eu tô deixando essa palavra aqui para vocês buscarem o seu propósito, buscarem qual é o seu papel na Terra. E que vocês precisam buscar esse propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. É através dele que vocês vão conseguir. Sozinho a gente não consegue. Por quantas vezes aí eu tentei isso, tentei aquilo outro, a gente passa a vida com tantas tentativas, tantos projetos fracassados, ou até projetos que dão certo, mas não preenche o vazio que está dentro de nós. Não preenche. Esse vazio não é preenchido com coisas que a gente possa fazer com os nossos braços, sabe? Não é. Então eu deixo aqui uma palavra de ânimo para vocês e tenha certeza que esse sentido só é conseguido através de Cristo. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do canal Essa Tal Liberdade. Espero que tenha edificado muito a vida de vocês. Se vocês tiverem gostado, compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque a gente se inscreve em vários canais, né? E quando lança vídeo novo, que é toda quarta-feira às 7 horas, essa notificação ela apita no seu celular. Então, se você gostou, eu gostaria que vocês compartilhassem com o máximo de pessoas que vocês conheçam, para que essa palavra do Evangelho possa ser multiplicada pela terra, através da internet, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Até lá!